Olá, pessoal! Dando continuidade à aula anterior, nós vamos tratar nesta aula dos sons consonantais do português brasileiro. Então, a relação entre articuladores ativos e passivos. A partir da posição do articulador ativo em relação ao articulador passivo, é possível definir o lugar de articulação dos segmentos consonantais. Como eu falei para vocês na aula anterior, nós dissemos que, por exemplo, quando a gente diz um P, a gente tem o lábio inferior que vai tocar no lábio superior na produção desse som. Então, é essa posição, a relação entre os articuladores ativos e articuladores passivos é que vai nos dizer qual é o lugar de articulação dos segmentos consonantais. A relação letra-som não é 1 a 1, nós vamos ver isso mais adiante. Há casos de letras que correspondem a dois sons diferentes, como o K, que corresponde, o C, que nesse caso corresponde ao som K e S em K e Sela, e há casos em que o mesmo som é representado por letras diferentes. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Vamos continuar tratando do lugar de articulação dos sons. Nós dizemos que o som é bilabial quando o articulador ativo é o lábio inferior e o articulador passivo é o lábio superior. Quando a gente produz um som como P, por exemplo, nós temos, como eu já falei anteriormente, o articulador ativo, o lábio inferior, que se desloca em direção ao articulador passivo. Da mesma maneira, M, não é? B. O som é lábio dental quando o articulador ativo é o lábio inferior e os articuladores passivos são os dentes incisivos superiores. Quando eu produzo um som como F em vaca, a gente tem que o lábio inferior toca os dentes incisivos superiores e há essa fricção na passagem do ar. Por isso que o som é chamado de lábio dental. F, V, ok? Dando continuidade, nós temos o som dental. O articulador ativo é o ápice, a lâmina da língua, e os articuladores passivos são os dentes incisivos superiores. Então, quando eu digo D, observe que é o ápice, a lâmina da língua, que vai tocar nos dentes incisivos superiores ou nos alvéolos. D. Da mesma maneira, quando eu digo T, observem, façam o som em casa e percebam a articulação, a pontinha de sua língua tocando lá nos alvéolos ou nos dentes incisivos superiores. Para o português, não há diferença perceptível entre o som dental ou o som alveolar. Tanto faz se a pontinha de sua língua toca nos alvéolos ou nos dentes incisivos superiores. Continuando, nós temos os sons, o som é alveolar, quando o articulador ativo é o ápice ou a lâmina da língua e os passivos são os alvéolos. Consoantes alveolares diferem de consoantes dentais apenas quanto ao articulador passivo, mas, na verdade, não há uma percepção audível, assim, a gente não consegue perceber a diferença entre um som alveolar e um som dental. É tanto que quando a gente está classificando esses sons, a gente diz dental / alveolar, porque não faz nenhuma diferença para a gente. Então, o som pode também ser alvéolo-palatal, o lugar de articulação pode ser alvéolo-palatal ou pós-alveolares. É quando o articulador ativo é a parte anterior da língua e o articulador passivo é a parte medial do palato duro. Então, quando eu digo um som como ch em tia, o dia carioca, o chá, o já, a gente tem aí a parte anterior da língua que toca na parte medial do palato duro. Então, quando eu digo ch, ja, já, é a parte anterior que está se deslocando e tocando lá na parte medial do palato duro. O som é palatal quando o articulador ativo é a parte média da língua e o articulador passivo é a parte final do palato duro. Quando eu digo, por exemplo, lha, em palha, vejam que a parte medial da língua está se deslocando e batendo lá no palato duro. Lha, lha. São os sons que são classificados como palatais, Banha, nha, A gente vai ver mais adiante que, para a grande maioria dos dialetos do português brasileiro,
não se diz banha, esse nha cheio, vamos dizer assim, a gente diz banha, não é? Banha, manha, manhã, não é? Há uma diferença na realização desse som e a gente vai explicar isso mais adiante. A gente sabe, entretanto, que para falantes, por exemplo, de Belém do Pará, eles dizem banha, menininho, passarinho, produzindo esse nha, esse som palatal bem audível, vamos dizer assim. Da mesma maneira com lha. Para a grande maioria dos dialetos do português brasileiro, não se diz palha, mas palha, como se existisse um i aí. E a gente vai tratar disso mais adiante também. O som também pode ser glotal, né? Os músculos ligamentais, não, desculpem, o velar, de que eu não falei ainda. É quando o articulador ativo é a parte posterior da língua e o articulador passivo é o véu palatino. Por exemplo, quando a gente diz K de casa, G de gata e esse mar, que é um R que eu vou explicar para vocês. Então, quando eu digo, por exemplo, casa, esse K, né, observe, K, não é? É a parte posterior da língua que está atrás, que se desloca, sendo o articulador ativo, para tocar lá no véu palatino ou palato mole. Eu sugiro que vocês memorizem como sendo véu palatino, para vocês se lembrarem que o som é velar, fica mais fácil de lembrar. Da mesma maneira como eu digo G de gato, é a parte posterior da língua que se desloca e vai tocar lá no véu palatino. E o que é, afinal de contas, esse xizinho aí que aparece representando esse som de mar? Quando a gente pronuncia a palavra mar, não é? Aqui na nossa variante em Pernambuco, não é? No nosso dialeto aqui em Pernambuco, a gente produz quase um R apagado, mar. Muitas vezes a gente nem escuta. Eu vi o mar, né? A gente nem escuta esse R final. Ele é muito fraquinho quando é possível ouvir, inclusive, porque ele é um som que é desvozeado, que vem aqui da glote. A corrente do ar passa livremente, né? Entretanto, para certos dialetos do português, esse R pode ser mais marcado, mais audível e ser produzido aqui atrás, ó, mar, não é? Enfim, esses sons, esse R que aparece ao final de mar para certos dialetos, que você escuta, você sente a língua tocando nessa região aqui do palato mole, do véu palatino. O K e o G são sons que são velares. Quanto à maneira ou modo de articulação, Silva faz a seguinte pergunta em relação à maneira ou modo de articulação. Qual é o grau e a natureza da estritura? O que é que vem a ser a estritura? É a posição assumida pelo articulador ativo em relação ao articulador passivo, indicando como e em que grau a passagem da corrente de ar através do aparelho fonador é limitada nesse ponto. A partir da natureza da estritura, classificamos os segmentos quanto à maneira ou modo de articulação. Eu falei para vocês, agora há pouco, que há certos sons que são, por exemplo, oclusivos, não é? Há uma obstrução total da corrente de ar que vem dos pulmões. Quando eu digo, por exemplo, p, b, m. E falei também que quando a gente diz f, v, s, por exemplo, essa obstrução não é completa, é uma obstrução que é parcial. Então, quando a gente fala do grau ou da natureza da estritura, a gente está exatamente se referindo à maneira como esse som passa, não é? Ele passa livremente, há uma obstrução que é parcial, há uma obstrução que é total, isso é que é o grau ou a natureza da estritura. Agora a gente vai falar da maneira ou do modo de articulação também conforme Silva. Uma consoante pode ser oclusiva. Quando é que isso acontece? Os articuladores produzem uma obstrução completa da passagem da corrente de ar através da boca. O véu palatino está levantado e o ar que vem dos pulmões encaminha-se para a cavidade oral. Então, nós temos P, T, K, B, D e G em sons como pá, tá, cá, bá e go. Então, como eu já falei para vocês também anteriormente, não é? As oclusivas, elas
elas enfrentam uma obstrução total na passagem do ar. Essa obstrução pode se dar aqui, nos lábios, pode ser alveolar, pode ser velar, aqui por trás também, né? E o som pode ser nasal. Os articuladores produzem uma obstrução completa da passagem da corrente de ar através da boca. O véu palatino encontra-se abaixado e o ar que vem dos pulmões dirige-se às cavidades oral e nasal. São idênticas às oclusivas, diferenciando-se apenas quanto ao abaixamento do véu palatino. Então, como eu havia falado também para vocês antes, quando a gente vai produzir um som nasal, como, por exemplo, m, nha, n, o véu palatino vai funcionar aí como um articulador ativo, porque ele vai ficar abaixado para fazer uma obstrução na cavidade oral e o som passar livremente pela cavidade nasal. As consoantes também podem ser fricativas. Eu já falei para vocês anteriormente sobre as consoantes fricativas, aquelas cuja corrente de ar encontra uma obstrução que não é total como a oclusiva, ela é parcial. Quando a gente diz f, v, s, z, por exemplo, a gente percebe que o ar passa, mas com uma certa dificuldade. Então, fricativa. Os articuladores se aproximam produzindo fricção quando ocorre a passagem central da corrente do ar. Tal aproximação não causa obstrução completa, mas sim parcial, que causa fricção. São elas f em fé, por exemplo, v em vá, s em sapa, z em zabumba, sh em chá, j em já, r em rata, não é? E observe que esse r de rata é um som que é produzido aqui em Pernambuco, por exemplo. Mas a gente, se for escutar uma pessoa falando lá no Rio Grande do Sul, né, há dialetos lá no Rio Grande do Sul, que a pessoa vai dizer rata, no lugar de dizer rata. Então, esse r é bem característico da nossa região aqui. O som pode também ser africado. Na fase inicial, os articuladores produzem uma obstrução completa e o véu palatino está levantado, como nas oclusivas. Na fase final da obstrução, se dá a soltura da oclusão e então ocorre a fricção, como nas fricativas. São consoantes orais, como tia, oito, dia, não é? Quando eu digo ch, para dizer tia, observe que há uma mistura entre as oclusivas e as fricativas, porque há uma obstrução que é inicial e depois uma soltura por completo. Ch, j, não é? Da passagem do ar. Quando esse tipo de som se realiza, nós temos, então, a africada. Só uma curiosidade, quando a gente diz aqui, a gente mostrou oito e mostrou tia. Provavelmente vocês devem ter rido aí quando escutaram a gente fazer isso aí. É porque a gente vai ver mais adiante, não é, que vocês já perceberam isso há muito tempo, como falantes nativos da língua, que a gente produz os sons de diferentes maneiras e que há também julgamentos que são sociais acerca dessa maneira como produzimos os sons. De forma que, se eu disser tia, ninguém vai rir, mas se eu disser oito, muito, que um som, são realizações que se ouve muito em determinadas variantes do português, determinados dialetos, não há a zombaria. Isso porque o preconceito linguístico que a gente escuta, ele é muito, e pratica muitas vezes, esse preconceito linguístico, ele é social, é econômico, ele não é estritamente linguístico, né? Se relaciona, quando se escuta o som, se relaciona esse som à camada da população que produz esse som, se tem um alto grau de escolaridade ou não, se pertence a uma classe social mais abastada ou não. Então, o preconceito linguístico, ele é, de fato, social, é econômico, não é? Então, mas do ponto de vista fonético, da realização dos sons, não existe nenhuma diferença entre ch, de tia, e ch, de oito, de muito. Mas a gente fala mais sobre isso a seguir. Continuando aí a maneira ou modo de articulação, nós temos também aí o TEP, ou vibrante simples. O articulador ativo toca rapidamente o passivo, ocorrendo uma rápida obstrução da passagem da corrente de ar através da boca. Quando a gente diz cara,
brava. Então, observem, cara. Então, a gente faz o som ra e brava também, ra, não é? O articulado ativo, que é o ápice, a lâmina da língua, toca ligeiramente no alvéolo, ra, não é? Então, a gente tem o TEP, não é? Esse som, ele não varia quando está junto de uma consoante. Por exemplo, quando a gente diz, numa mesma sílaba, quando a gente diz Brasil, a gente não vai escutar uma variação desse som no território nacional, por exemplo, de maneira que todas as pessoas vão dizer Brasil. Também não há variação quando ele acontece em posição intervocálica, quando eu digo a palavra cara, né? Todo mundo no Brasil vai dizer cara. Entretanto, quando ele está em final de sílaba ou de palavra, vai haver sim a variação. De maneira que, vamos pensar na palavra mar. Né? Se aqui na nossa região, aqui em Recife e no restante do estado de Pernambuco, a gente diz mar, como eu já falei anteriormente, não dá muitas vezes nem para perceber esse R final, a gente pode escutar esse R de uma maneira mais fortemente marcada quando a pessoa produz esse R final como um TEP, né? E diz, por exemplo, mar, mar. Então, a palavra mar, ela tem uma variação muito grande de realização sonora, esse R final, que pode ser mar, como a gente diz aqui, pode ser mar mais velar, pode ser mar, não é? Que é o conhecido R caipira. Então, há uma variação muito grande de acordo com a posição desse rótico, como a gente diz. A gente tem também a vibrante, né? O articulado ativo toca algumas vezes o passivo, causando vibração. Pronúncia típica do português europeu e de alguns dialetos idioletos do português brasileiro. Em vez de dizer rato, se diz rato. Em vez de dizer caro, dizer carro, se diz carro, baraca, Israel. Então, mesmo que nós tenhamos um som que seria para os demais falantes um RR como carro, a pessoa diz carro. É muito frequente no Rio Grande do Sul, em certos dialetos do Rio Grande do Sul, esse tipo de realização sonora desse rótico. E a gente está quase concluindo essa videoaula de hoje, mas dando continuidade aqui, para fechar a discussão, nós temos as retroflexas. O palato duro é articulador passivo e a ponta da língua é articulador ativo. Ocorre no dialeto caipira e no sotaque norte-americano, do norte-americano falando português. Então se diz mar, carga, carta, gordo. Então, observem como, da maneira como eu falei anteriormente, quando esse R se encontra em posição final de sílaba, vai haver uma grande variação. Não é? Esse mar, por exemplo, é bastante representativo dessa variação. E como se disse aqui anteriormente, né, essa variação se observa no português europeu e quando um falante de língua inglesa está aprendendo português, ele tende a dizer, por exemplo, Rio de Janeiro. Quem nunca escutou isso, não é verdade? Enfim, pessoal, por hoje é só. Nós vamos dar continuidade a essa discussão na próxima videoaula. Muito obrigada pela atenção de vocês e até lá!